tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em queda aos 116 mil pontos, o dólar perdeu fôlego e passou a cair com os investidores de olho em dados de inflação e perspectivas para a política monetária dos principais bancos centrais do mundo. O mercado também está atento à divulgação de novas projeções do Ministério da Fazenda para o PIB, inflação e resultado fiscal, logo mais às 2 horas da tarde. Sobre perspectivas para a economia brasileira, o economista-chefe da Agroinvestimentos, o Dalton Gardman, avalia que os números negativos do IBC-BR, que é a prévia do PIB, são prova aí de que a prévia do PIB, de que a desaceleração da economia pode ser causada por causa dos juros elevados. Vamos entender o que ele diz então. O efeito colateral de juro alto é uma economia que desacelera. O IBC-BR foi a primeira prova, escancarada dessa desaceleração, desse efeito colateral. Eu creio que a gente vai ter mais meses pela frente de resultados ruins ou desagradáveis do IBC-BR, que no fundo é a proxy do PIB. Quanto à possibilidade do segundo TRI de 23 apresentar um resultado negativo, talvez seja muito cedo para falar no território negativo ainda, mas é bom lembrar que logo após a divulgação do resultado do PIB do primeiro TRI, todo mundo jogou para cima o segundo TRI. Mas o que a gente está vendo nos dados é que o poder de freio monetário parece ser mais forte. Por isso que esse BCBR está no campo negativo. A gente acredita que os números subsequentes ao longo do ano não vão ser boas notícias nesse sentido. Agora, eu creio que o número do segundo TRI, o PIB do segundo TRI, vai estar mais próximo de zero. A gente estava com uma cabeça ligeiramente acima de zero, hoje eu diria que ela é bem próximo de zero, ainda positivo. Bom, e hoje cedo tivemos a divulgação do balanço da WEG. A companhia registrou um lucro líquido de 1,37 bilhão de reais, como a gente vê aqui do lado, nesse segundo trimestre, uma alta de 50% sobre o desempenho de um ano antes. Na receita líquida da empresa, a alta foi de 13,7% para 8,17 bilhões de reais, praticamente aí em linha com os 8,13 bilhões esperados pelos analistas, segundo os dados da Refinitiv. Já o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, os impostos, a depreciação e a amortização, totalizou 1,83 bilhão. No Ibovespa, os papéis da WEG sobem 1,7%, com os investidores repercutindo aí os números do balanço. Apesar de positivo, analistas avaliam que o resultado não surpreende o mercado. E a Vale reportou ontem à noite que a produção de minério de ferro da empresa subiu 6,3% no segundo semestre na comparação anual. Foram mais 78 milhões de toneladas produzidas, já a comercialização avançou apenas 0,9%, com a companhia ainda se recuperando aí de restrições no embarque enfrentadas no primeiro trimestre. Mesmo com um aumento positivo na produção, as ações da Vale operam em baixa, como a gente vê aqui do lado, puxadas principalmente pela queda dos futuros de minério de ferro lá na China. E agora a gente fala das bolsas internacionais, porque em Wall Street os mercados operam em alta, com todos os olhos voltados para os resultados do segundo trimestre. Mais cedo, o Goldman Sachs divulgou que teve uma queda no lucro do segundo trimestre do ano e o resultado que foi inclusive menor em quase 6 anos. O valor foi quase 2/3 menor do que o do segundo trimestre do ano passado. No fim do dia, a expectativa é para a divulgação dos números da Tesla e da Netflix logo depois do fechamento de mercado. A gente fica de olho em tudo isso por aqui. Às 2h55 da tarde eu volto com todas as atualizações de hoje. Você fica agora com o Grande Debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais.